Senhoras e senhores, bom dia. Informamos às vossas excelências que os microfones serão mutados por este cerimonial durante o evento, para evitarmos ruídos que venham prejudicar o andamento desta sessão solene. Os que terão discursos receberão uma mensagem para habilitarem o microfone antes da fala. Solicitamos que mantenham apenas os vídeos habilitados. Este evento está sendo gravado e será transmitido pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no YouTube. Senhoras e senhores, espectadores, autoridades, bom dia. Daremos início à sessão solene de posse dos excelentíssimos senhores juízes Abraham Peixoto Campos Filho e Onilza Abreu Guert, no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por merecimento e antiguidade, respectivamente. Devido à pandemia do coronavírus e às medidas de segurança estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, esta sessão solene de posse está sendo realizada à distância. Os hipossandos, o pleno desta Igreja-Corte, os convidados acompanharão a sessão utilizando-se de meio virtual. Agradecemos, desde já, a todos que acompanham esta sessão solene pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Amazonas no YouTube. Presidindo esta sessão solene de posse, temos o excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira. Compondo o pleno desta Igreja Corte de Justiça, temos os excelentíssimos senhores desembargador João de Jesus Abdala Simões, desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, desembargador Iedo Simões de Oliveira, desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, desembargador Paulo César Caminha e Lima, desembargador João Mauro Bessa, desembargador Cláudio César Ramalheira Hessing, desembargadora Carla Maria Santo dos Reis, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Wellington José de Araújo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, desembargadora Nélia Caminha Jorge, corregedora geral de Justiça, desembargador Jomar Ricardo Saldes Fernandes, ouvidor judiciário, desembargador Ayrton Luiz Correia Gentil, desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Xícharo, desembargador Elci Simões de Oliveira, desembargadora Joana dos Santos Meireles, desembargador Délcio Luiz Santos, desembargadora Vânia Maria do Perpétuo Socorro Marques Marinho, doutora Misa Thelma Cunha, juíza convocada, doutor César Luiz Bandieira, juiz convocado, e o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. Compõe a mesa de honra virtual desta sessão solene excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor deputado estadual Roberto Cidade,
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campbell Marques, membro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. O excelentíssimo senhor Davi Antônio Abissai Pereira de Almeida, prefeito municipal de Manaus. O excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Ney Widemann Neto, neste ato, representando o Conselho dos Tribunais de Justiça. Excelentíssimo senhor vereador Amon Mandel Lins Filho, ouvidor-geral da Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Ormi da Conceição Dias Bentes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. O excelentíssimo senhor conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O excelentíssimo senhor doutor Ricardo Queiroz de Paiva, defensor público-geral do Estado do Amazonas. O excelentíssimo senhor juiz federal Ricardo Augusto Campolina de Salles, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Amazonas. Doutora Graciane Benayon Zampellini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Amazonas. O excelentíssimo senhor doutor Luiz Márcio Nascimento Albuquerque, presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas. Senhor Marcelo Lima Filho, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Amazonas, ANOREG. Por questões técnicas de espaço na tela da plataforma Zoom, as demais autoridades assistirão a esta sessão solene pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no YouTube. Agradecemos às demais autoridades que confirmaram presença ao cerimonial e acompanham esta sessão solene de forma virtual. Convidamos a todos para acompanharmos a execução do hino nacional em mídia e imagens. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, para declarar aberta esta sessão solene.
Cordial bom dia a todos. Eu, só por uma questão de técnica, estou sendo bem ouvido? Estou perguntando para a técnica. Sim, Excelência. Com a saudação a todos, Manaus, capital do estado do Amazonas, dia 20 de maio de 2021, está declarada aberta a sessão solene do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, destinada a empossar os excelentíssimos senhores juízes Abraham Peixoto Campos Filho, pelo critério de merecimento, e a doutora Onilza Abreu Guert, critério de antiguidade, nos cargos de desembargador deste Tribunal de Justiça. Às 10 horas e 20 minutos da data de hoje. Devolvo a palavra ao cerimonial. Convidamos o secretário-geral de Justiça, Dr. Carlos André Santiago Vieira, para fazer a leitura do termo de posse do excelentíssimo senhor doutor Abraham Peixoto Campos Filho. Termo de posse, que assina o Dr. Abraham Peixoto Campos Filho, juiz de direito de entrância final, para exercer o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pelo critério de merecimento, nomeado pelo ato 248 de 2021, de 12 de maio de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de 5 de 2021, nos termos dos artigos 230 e 232 da Lei Complementar número 17, de 23 de janeiro de 1997, publicada no Diário Oficial de 15 de 4 de 97, dispõe sobre a divisão e a organização judiciárias do Estado do Amazonas, bem como sobre o regime jurídico da magistratura e a organização dos serviços auxiliares da Justiça, combinados com o inciso 3º do artigo 93 da Constituição da República, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, e considerando a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça em sessão plenária de 11 de maio de 2021. Aos 21 dias do mês de maio de 2021, às 10 horas, nas dependências do Plenário de Justiça desembargadora Taliba Davi Antônio, de forma virtual, por meio da plataforma Zoom, em decorrência da pandemia do coronavírus e das medidas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, com a presença virtual do excelentíssimo senhor desembargador Domingos Jorge Chalup Pereira, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e demais membros deste poder, compareceu o excelentíssimo senhor Abraham Peixoto Campos Filho, juiz de direito de entrância final, que declarou vir prestar compromisso legal, a fim de poder exercer o cargo de desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para o qual foi promovido pelo critério de merecimento, nomeado pelo ato número 248 de 2021, de 12 de maio de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônica, de 13 de 5 de 2021, nos termos dos artigos 230 e 232 da Lei Complementar número 17, de 23 de janeiro de 1997, publicada no Diário Oficial de 15 de 4 de 97, dispõe sobre a divisão e a organização judiciárias do Estado do Amazonas, bem como sobre o regime jurídico da magistratura e a organização dos serviços auxiliares da Justiça, combinados com o inciso 3º do artigo 93 da Constituição da República, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, e considerando a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça em sessão plenária de 11 de maio de 2021, apresentando para tal o ato de promoção devidamente registrado e a declaração de bens, que será publicada no Diário de Justiça Eletrônico. Deixou de apresentar os demais documentos exigidos por lei, em virtude de já os haver apresentado anteriormente, deferido pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente. Prestou, solenemente, o juramento previsto no artigo 29, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado, nos seguintes termos. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Abraham Peixoto Campos Filho
para prestar seu compromisso legal. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis do país, distribuindo justiça e zelando sempre pelo seu prestígio e autoridade. Mandou a Sua Excelência lavrar este termo, que vai por ambos assinado. Eu, Carlos André Santiago Vieira, Secretário-Geral de Justiça, subscrevo. Neste momento, o excelentíssimo senhor Dr. Abraham Peixoto Campos Filho assina seu termo de posse. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira para a assinatura do termo de posse do doutor Abraham Peixoto Campos Filho. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador presidente Domingos Jorge Chalub Pereira para fazer a declaração de posse do desembargador Abraham Peixoto Campos Filho. Declaro empossado o excelentíssimo senhor Dr. Abraham Peixoto Campos Filho no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Sucesso e parabéns. Convidamos a senhora Silvia Leandro Marinho, esposa do desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, para fazer a troca das togas do empossado.
Devido à impossibilidade de realização presencial desta posse, em virtude da pandemia, o excelentíssimo senhor presidente da Ordem do Mérito Judiciário, desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, designou as senhoras Rana Ilê Moinhos Campos e Ayla Moinhos Campos, filhas do empossado, para fazerem a posição da medalha e entrega do diploma do Mérito Judiciário ao excelentíssimo senhor desembargador Abraham Peixoto Campos Filho. Queremos registrar a presença virtual do excelentíssimo senhor ministro Antônio Hermande Vasconcelos Benjamin, membro do Superior Tribunal de Justiça. Convidamos o secretário-geral de Justiça, Dr. Carlos André Santiago Vieira, para fazer a leitura do termo de posse da excelentíssima senhora doutora Onilza Abreu Guert. Termo de posse, que assina a doutora Onilza Abreu Guert, juíza de direito de entrância final, para exercer o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pelo critério de antiguidade, nomeada pelo ato 249 de 2021, de 12 de maio de 2021, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 13 de 5 de 2021, nos termos dos artigos 230 e 231 da Lei Complementar nº 17, de 23 de janeiro de 1997, publicada no Diário Oficial de 15 de 4 de 97. Dispõe sobre a divisão e a organização judiciárias do Estado do Amazonas, bem como sobre o regime jurídico da magistratura e a organização dos serviços auxiliares da Justiça, combinados com o inciso 3º do artigo 93 da Constituição da República, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, e considerando a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça em sessão plenária de 11 de maio de 2021. Aos 20 dias do mês de maio de 2021, às 10 horas, em sua residência, em decorrência da pandemia do coronavírus e das medidas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, com a presença virtual do excelentíssimo senhor desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e demais membros deste poder, apresentou-se virtualmente a excelentíssima senhora doutora Onilza Abreu Guert, juíza de direito de entrância final, que declarou vir prestar compromisso legal a fim de poder exercer o cargo de desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para a qual foi promovida pelo critério de antiguidade, nomeada pelo ato número 249 de 2021, de 12 de maio de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônica de 13 de 5 de 2021,
nos termos dos artigos 230 e 231 da Lei Complementar nº 17, de 23 de janeiro de 97, publicada no Diário Oficial de 15/4 de 97, dispõe sobre a divisão e a organização judiciárias do Estado do Amazonas, bem como sobre o regime jurídico da magistratura e a organização dos serviços auxiliares da Justiça, combinados com o inciso 3º do artigo 93 da Constituição da República, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, e considerando a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça em sessão plenária de 11 de maio de 2021, apresentando para tal o ato de promoção devidamente registrado e a declaração de bens que será publicada no Diário de Justiça Eletrônico. Deixou de apresentar os demais documentos exigidos por lei, em virtude de haver apresentado anteriormente, deferidos pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente. Prestou, solenemente, o juramento previsto no artigo 29, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado, nos seguintes termos. Convidamos a excelentíssima senhora doutora Onilza Abreu Guert para prestar seu compromisso legal. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis do país, distribuindo justiça e zelando sempre pelo seu prestígio e autoridade. Mandou a Sua Excelência lavrar este termo, que vai por ambos assinado. Eu, Carlos André Santiago Vieira, secretário-geral de Justiça, subscrevo. Neste momento, a excelentíssima senhora doutora Onilza Abreu Guert assina seu termo de posse. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira para a assinatura do termo de posse da doutora Onilza Abreu Guert. Convidamos o desembargador presidente Domingos Jorge Chalub Pereira para fazer a declaração de posse da desembargadora Onilza Abreu Guert. Desembargador, seu microfone estava mutado. Declaro empossada a excelentíssima senhora doutora Onilza Abreu Guert no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Parabéns e muito sucesso. Convidamos a senhora Maria Mia Abreu da Silva, mãe da empossada, para fazer a troca de togas.
Devido à impossibilidade de realização presencial desta posse, em virtude da pandemia do Covid-19, o excelentíssimo senhor presidente da Ordem do Mérito Judiciário, desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, designou o senhor Hans Paul Gert, esposo da empossada, para fazer a posição da medalha e entrega do diploma do Mérito Judiciário à excelentíssima senhora desembargadora Onilza Abreu Gert. Com a palavra, o excelentíssimo senhor membro desta Igreja Corte, desembargador Jomar Ricardo Saundes Fernandes, ouvidor judiciário, para proferir sua saudação aos novos desembargadores, em nome do Poder Judiciário do Amazonas. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Domingos Jorge Chalub Pereira, excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais varões membros desta solene mesa, excelentíssima desembargadora Carla Reis, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, excelentíssima doutora Graciane Benayon, digníssima presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Amazonas, na pessoa de quem eu cumprimento todas as mulheres guerreiras do meu estado, minhas senhoras e meus senhores. Abro aspas. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Fecho aspas. Esta poesia é produto da inspiração de um cordelista nordestino, Leandro Gomes Barros, nascido no século retrasado e que sempre é lembrado pelo inesquecível Ariano Suassuna. Naquela oportunidade, meus senhores e minhas senhoras, indagava o poeta o porquê da existência do mal e do sofrimento humano. Sofrimento este que a nós tem sido impingido por uma praga maligna que ameaça a humanidade e que já ceifou milhões de vidas, centenas de conhecidos e muitos
muitos amigos queridos. Assim, indagativo, tal qual cordelista, em nome do Poder Judiciário do Amazonas, magistrados, servidores, colaboradores, quero expressar a todos os amazonenses a nossa solidariedade pelas perdas, pelas dores, pelas dificuldades, na certeza de que nosso Poder Judiciário do Estado do Amazonas, fiel à sua missão constitucional, ha contribuído para mitigar, se é que é possível, tanto sofrimento. Atento ainda aos reflexos da crise, é necessário dizer que o nosso Poder Judiciário não deixou de funcionar um único dia. Ao revés, a pandemia trouxe um incremento no uso tecnológico de ferramentas judiciais, fazendo com que, através de ingentes esforços de todos que compõem esse sistema, pudéssemos alcançar posição de destaque em relação às metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça no ano de 2020, como bem expressa seu anuário, recentemente publicado. Esse sucesso também se deve à liderança da nossa direção do Tribunal de Justiça, capitaneada por nosso querido desembargador Chalub, desembargadora Carla e desembargadora Nélia. E foi assim que recebi, com muito júbilo e alegria, esta honrosa incumbência de saudar os mais novos membros do nosso tribunal, desembargadores Onilza Abreu Guerra e Abraham Peixoto Campos Filho, todos eleitos em sessão plenária do último dia 11. Conheço-os pessoalmente há 3 décadas. Onilza Abreu Guerra marca sua trajetória na magistratura pela sua atuação humanística, sem afastar a boa técnica que os bancos da nossa saudosa Jaqueira lhe oportunizaram. Em São Gabriel da Cachoeira, comarca da qual foi titular, cravou sua atuação em defesa dos desassistidos, notadamente da população indígena, naquela região sempre tratada às margens dos direitos fundamentais. Tive a oportunidade de conhecer a atuação de Onilza quando pessoalmente estive naquela localidade, na qualidade de juiz corregedor auxiliar, e sem surpresa recebi, não só das autoridades locais, como também dos demais segmentos sociais, manifestações de consideração e respeito pelo trabalho que ali realizava. Igualmente, tenho convivido com Onilza há 3 anos na 2ª Câmara Criminal deste nosso Tribunal de Justiça do Amazonas, onde lá judica como juíza convocada. Com atuação destacada naquele plenário, seus votos sempre buscam alcançar a aplicação da técnica jurídica com o inafastável senso de justiça que a persegue. Sua lhaneza e meiguice no trato com os colegas, partes, advogados e colaboradores impõe um necessário clima de pacificidade nas discussões que ali realizamos. Essa melifluidade, senhores e senhoras, por certo, talvez a sua maior característica e a que a todos encanta. Quem a conhece há de prestar testemunho. Parabenizo-te, então, Onilza, por tua chegada a este nosso tribunal. Abraço teu esposo e meu amigo Heinz, a quem chamo fraternalmente de Henrique. Abraço tua filha Gabriela. Cumprimento especialmente tua mãezinha Maria, que juntamente com teu extinto pai, Aloísio, despontam como os grandes mentores desta
realização. De igual forma, senhores desembargadores, Abraham Peixoto Campos Filho tem uma trajetória marcada por uma firme atuação em prol dos jurisdicionados, notadamente daqueles economicamente frágeis, margeados e vulneráveis. Bismarck Gonçalves Leite, nosso amigo Bibi, de tão saudosa memória, também juiz, como esquecê-lo, Abraham? Bismarck, com sua especial linguagem, dizia que Abraham era franzino fisicamente, mas obeso nas ideias, sempre profusas e realizáveis. Abraham foi inicialmente titular da quase então inalcançável comarca de Jutaí, onde se estabeleceu com a família, a despeito de todas as dificuldades que, à época, aquela localidade apresentava. Tanta era a vontade de realizar e desonerar-se da missão judicante. Mas foi em São Sebastião do Atumã, sua segunda titularidade, que Abraham solucionou suas obesas ideias, criando programas de acesso dos ribeirinhos ao Poder Judiciário, propiciando direitos de cidadania, com expedição de certidões de nascimento, realização de casamento, solucionando conflitos familiares, de vizinhanças, mesmo tendo que se deslocar às longínquas comunidades da floresta. Lembro também que o empossando foi membro do Tribunal Regional Eleitoral por 2 biênios, oportunidade em que, mais uma vez, mostrou capacidade e denodo no desempenhar de suas funções plenárias. Em meu nome e em nome dos demais pares deste tribunal, abraço-te dando boas-vindas. Parabenizo tuas 2 filhas, Hannah e Ayla, a quem vi nascer, também teus irmãos, irmãs, e Silvia, tua companheira. Teus pais, meu amigo Eibe, Abraham e Isabel, das pradarias do Azul, como diria meu falecido amigo Ernesto Penafort, estão a te abraçar, temperando o choro e salgando o pranto. Sejam ambos bem-vindos, muito obrigado, saúde a todos. Ouviremos as palavras da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Amazonas, doutora Graciane Bendanhon Zamperlini. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimos senhores dirigentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, presidido pelo nosso querido e brilhante desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, saudando também as 2 brilhantes desembargadoras, doutora Carla Maria Santos dos Reis, vice-presidente, e desembargadora Nélia Caminha Jorge, corregedora-geral de Justiça. Em seus nomes, desembargadoras, eu quero saudar todas as desembargadoras aqui presentes nessa solenidade, dizer que é uma honra para mim ter a chance de estar em uma solenidade tão importante como essa, de posse dos nossos queridos desembargadores. Quero saudar o excelentíssimo senhor, governador do Estado do Amazonas, governador Wilson Miranda Lima, excelentíssimo senhor, deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a quem saúdo, na pessoa de quem saúdo todos os parlamentares que estão nos assistindo de forma virtual. Excelentíssimo senhor ministro Mauro Campi Belmarques, membro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na pessoa de quem
Eu quero saudar todas as autoridades aqui presentes, pedir vênia ao ministro Antônio Hermon, membro do STJ, para dizer que o ministro Mauro representa o orgulho para o Amazonas, portanto, eu não posso deixar de fazer essa saudação toda especial e carinhosa para o nosso ministro Mauro Campbell. Saudando também o prefeito de Manaus, senhor Davi Almeida. Aproveito para saudar também o nosso querido Marco Aurélio de Lima Choy, na pessoa de quem saúdo todos os advogados e advogadas que estão assistindo de forma virtual essa solenidade. Quero saudar o vereador Amon, ouvidor geral da Câmara Municipal de Manaus, na pessoa de quem cumprimento os parlamentares municipais, dizer que está fazendo, sim, um trabalho importante para a cidade de Manaus, inclusive integrando a frente parlamentar. Quero saudar a nossa querida desembargadora do trabalho, Ormi da Conceição Dias Bentes, na pessoa de quem cumprimento todas as magistradas, desembargadoras e desembargadores da Justiça do Trabalho. Quero saudar o excelentíssimo senhor conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCE, e em seu nome saudar todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, saudando também o nosso querido doutor Ricardo Paiva, defensor público-geral do Estado do Amazonas, estendendo também esse carinho para todos os defensores públicos que têm feito um trabalho muito importante para o nosso Estado. Quero saudar o nosso amigo querido, Procurador-Geral de Justiça, doutor Alberto Nascimento Júnior, da mesma forma, saudando todos os procuradores, membros do Ministério Público. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Márcio Nascimento Albuquerque, presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, na pessoa de quem saúdo todos os magistrados e magistradas da nossa corte. E saudando também o senhor Marcelo Lima, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Amazonas. Saúdo todos os web telespectadores que estão prestigiando essa solenidade importante de posse e dizer que não há possibilidade de não se emocionar numa solenidade como essa. Estava falando com a desembargadora Vânia, que na posse da desembargadora as lágrimas nós não conseguíamos conter, né, com tanta emoção. E hoje, desembargadora Onilza, assistindo aqui a nossa querida Mi, colocando as togas, né, não pude deixar de reviver o início da minha trajetória, nos anos 90, onde tive a honra de conviver com a sua família. Tenho certeza que o nosso querido Aloysio, seu pai, está no céu também, numa festa no céu, comemorando em toda a sua família esse momento tão especial. Me sinto extremamente honrada em ter a oportunidade de representar a advocacia do Amazonas nesse momento, um momento tão importante da sua carreira, que é o ápice, né, da sua trajetória. Tenho certeza que a sua história de vida, lá em São Gabriel da Cachoeira, em todas as inúmeras histórias na sua trajetória, que eu tive a honra de acompanhar, de saber, de conhecer de perto, sim, fonte de inspiração para aquelas magistradas que precisam se deslocar para o interior do estado do Amazonas. Nós sabemos os desafios que o nosso estado, que a nossa região representa para toda a magistratura, para todos os operadores do direito. E quando nós temos a oportunidade de estarmos aqui nessa posse, onde nós temos 2 desembargadores que conhecem a realidade do nosso povo, não apenas da cidade de Manaus, mas do interior do estado, aqueles que sabem exatamente qual é a realidade, qual é o sofrimento, quais são as demandas da população, da sociedade, e levam ao jurisdicionado um olhar diferenciado, um olhar de humanidade, um olhar de solidariedade, fazendo algo a mais, não apenas cumprindo o seu papel,
mas seu papel que é cumprido com excelência, com competência e com brilhantismo. Tanto a senhora quanto o desembargador Abraham tem a marca registrada de olhar para os indígenas, de olhar para os ribeirinhos, de olhar para aqueles simples do povo que precisa, sim, desse olhar diferenciado, desse tratamento único. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de trazer aqui o abraço dos mais de 16 mil colegas advogados e advogadas que integram a nossa seccional, dizer que nós nos sentimos honrados e felizes, desejando, sinceramente, toda a sorte de bênçãos do céu. Nós sabemos dos seus compromissos com Deus, e eu aqui não pude realmente conter as lágrimas, desembargador Délcio, ministro Mauro Campbell, porque são momentos como esses que mostram a importância de nós colocarmos as pessoas certas nos lugares certos. Portanto, eu desejo aqui que cada um de vocês sejam muito felizes nessa nova trajetória e me sinto muito feliz em trazer a admiração, a confiança, o carinho e a saudação da advocacia amazonense. Deus abençoe grandemente ao tribunal e a cada um de vocês, porque nós precisamos que nesse pós-Covid nós tenhamos homens e mulheres tão comprometidos com a justiça como a gente presencia e assiste diariamente no Egrégio Tribunal. Muito obrigada. Ouviremos as palavras do excelentíssimo senhor defensor público-geral do Estado do Amazonas, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva. Meu cordial bom dia a todas e todos. Excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, na pessoa de quem cumprimenta todas as excelentíssimas senhoras e senhores desembargadores do Estado do Amazonas e, em especial, aos empossados, desembargador Onilza e desembargador Abraham. Excelentíssimo senhor doutor Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, que me deu a honra ao prestigiar a inauguração do Polo da Defensoria Pública do Purus. Excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campbell Marques, membro do Superior Tribunal de Justiça STJ e do Superior Tribunal Eleitoral, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse dia, que Ele continue sempre a nos abençoar. Quero parabenizar, em nome das defensoras e defensores públicos do Amazonas, o doutor Abraham Filho e a doutora Onilza Gert, pela ascensão aos cargos de desembargador e desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Tenho certeza que Vossas Excelências agregarão muito valor a esta colenda Corte de Justiça, corte esta que vem sempre garantindo justiça à nossa população, sobretudo nesse momento tão difícil pelo qual passa a humanidade e principalmente o Estado do Amazonas, tão castigado pela Covid-19. Desembargador Abraham, desembargador Onilza, rogo que a passagem de Vossas Excelências pelo interior do Amazonas, como bem lembrou a doutora Graciane Benayon, seja combustível para reforçar a importância de sempre olharmos para nossos irmãos do interior do Estado, nossos ribeirinhos e nossos povos tradicionais. Semana passada, eu estive em São Gabriel da Cachoeira, Alto Rio Negro, para participar de uma audiência pública sobre a instalação do Polo da Defensoria naquela região. E lá pude perceber o quão necessário é garantir acesso à justiça aos nossos indígenas, população que muitas vezes fica e vive num cenário de invisibilidade. A atuação da desembargadora Onilza na região certamente representará mais uma voz em favor dessa população. Da mesma forma, não tenho dúvida, doutor Abraham, que sua experiência em Jutaí e São Sebastião do Atumã lhe deixará com um olhar sempre sensível às necessidades urgentes do povo interior. Que no desempenhar desse novo mistério, Vossas Excelências possam sempre promover a justiça. Afinal, nas palavras de Martin Luther King, a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.
teremos as palavras do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, excelentíssimas senhoras desembargadoras e senhores desembargadores, excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campos Marques, membro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, na forma do qual cumprimento também o ministro Herman de Vasconcelos Benjamin, excelentíssimos senhores deputados federais Sidney Ricardo de Oliveira Leite, capitão Alberto Barros Cavalcante Neto e João Bosco Gomes Saraiva, excelentíssimo senhor Davi Antônio Abissai Pereira de Almeida, prefeito municipal de Manaus, excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Ney Wedman Neto, neste ato representando o Conselho dos Tribunais de Justiça, excelentíssimo senhor vereador Amon Andel Lins Filho, neste ato representando a nossa Câmara Municipal, excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho Ormi Conceição Bentes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região, excelentíssimo senhor conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, defensor público-geral do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor juiz federal Ricardo Augusto Campolina de Salles, diretor do Fórum Seção Judiciária do Amazonas, TRF, 1ª Região, excelentíssima senhora doutora Graciane Benayon Zaperlini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas, OAB, excelentíssima senhora doutora Renata Gil de Alcântara Videira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, excelentíssimo senhor doutor Luiz Márcio Nascimento Albuquerque, presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, a nossa querida Amazon, excelentíssimo senhor Marcelo Lima Filho, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Amazonas, a nossa Noreg, e a todo o público externo, o meu bom dia a todos. Hoje, senhores, o Judiciário do Estado do Amazonas está em festa, repleto de esperança e gratidão pelo porvir de renovação na nossa mais alta corte estadual. Renovação, palavra cuja etimologia procede do latim, renovare, expressão que denota transformação, tornar algo excelente em algo ainda melhor. O Tribunal de Justiça do Amazonas e todo o seu corpo de servidores, magistrados e magistradas, desembargadores e desembargadoras, formam um dos pilares da mais alta excelência nacionalmente para o judiciário amazonense. Contribuir de forma a torná-lo ainda melhor, assim vislumbra a chegada de vossas excelências. Excelentíssimo senhor Dr. Abraham Peixoto Campos Filho e excelentíssima senhora doutora Onilza Abreu Gert. Dois nomes de inquestionável deferência, cujos currículos dão conta de vasta densidade jurídica, e o que, aliado à experiência de tantos anos dedicado a este tribunal e a esta justiça do Amazonas, nos fazem ter uma certeza. Esta corte, senhores, na presente data, soma grandes forças aliadas na missão de enaltecer o espírito da lei e da justiça estadual. Mergulhados estamos em todo o território nacional, na luta pela garantia da moralidade e avessos a qualquer projeto de tentativa de corrupção ou impunidade. Tenho absoluta convicção de que, em união de esforços, podemos garantir que retrocessos não serão admitidos, que o judiciário amazonense se encontra atuante, unido e fortalecido. Faço das palavras de Nikola Tesla as minhas palavras. Creio firmemente em uma lei de compensação. As verdadeiras recompensas são sempre proporcionais ao esforço e aos sacrifícios feitos. E todo o sacrifício tem sido feito por cada um de nós à frente da sua missão em razão dessa pandemia que enfrentamos pelo período que a humanidade passa. Não restam dúvidas que nossos esforços serão sim recompensados pela garantia da probidade e, sobretudo, do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. É desta forma que tenho a honra de congratular a Vossa Excelência, excelentíssimo senhor desembargador Abraham Peixoto Campos,
e a excelentíssima desembargadora Onilza Abreu Guert. Sejam muito bem-vindos nesta gloriosa corte. Que Deus os abençoe e os ilumine poderosamente. E ainda, excelências, mais um motivo de grande felicidade merece ser registrado no dia de hoje, dia 20 de maio, pela comemoração natalícia da excelentíssima senhora desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura. Desejo à senhora desembargadora e seus familiares um dia de amor, de luz e de muita paz, assim como a todos os dias de sua vida. Sinto-me extremamente honrado, excelências, em representar o Ministério Público do Estado do Amazonas neste momento e reitero os votos de toda a instituição ministerial no compromisso de zelar pela justiça de nosso Estado. Um bom dia a todos e que Deus nos acompanhe. Saúde. Convidamos a excelentíssima senhora desembargadora Onilza Abreu Guert para proferir seu discurso de posse. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, na pessoa de quem cumprimento os demais colegas, membros desta Egrégia Corte de Justiça. Excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campbell Marques, membro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e do Tribunal Superior Eleitoral. Excelentíssimo senhor ministro Antônio Herman Benjamin, ministro do STJ. Excelentíssimo senhor doutor Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, procurador-geral de Justiça. Excelentíssimo senhor Davi Antônio Abissai Pereira de Almeida, prefeito municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Neivide Neto, neste ato representando o Conselho dos Tribunais de Justiça. Excelentíssimo senhor vereador Amon Mandel Lins Filho, ouvidor-geral da Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssima senhora desembargadora do Tribunal Ormi da Conceição Dias Bentes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região. Excelentíssimo senhor conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor doutor Ricardo Queiroz de Paiva, defensor público geral do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor juiz federal Ricardo Augusto Campolina de Sales, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Amazonas, TRF, Primeira Região. Caríssima doutora Grace Anne Benayon Zamperlini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Márcio Nascimento Albuquerque, presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, Amazon. Senhor Marcelo Lima Filho, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Amazonas, ANOREG. Demais autoridades, magistrados, meus familiares, amigos queridos, servidores do Poder Judiciário, imprensa, senhoras e senhores. Agradeço as palavras generosas do desembargador Jomar Fernandes e demais palestrantes. Inicio minha fala meditando no Salmo 40. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção. Ele me de louvor ao nosso Deus. Neste momento, gratidão ao nosso Deus é a palavra que me define.
Chegar na mais alta instância do judiciário amazonense é um sonho realizado. Hoje, passa na minha memória um filme de minha trajetória até aqui. Nasci em Coari. Meus pais, pessoas simples, sabiam do valor da instrução e do conhecimento e decidiram se mudar para Manaus, para que os filhos pudessem se dedicar aos estudos. Minha mãe está aqui presente. Meu pai faleceu em maio de 2012. Gratidão a eles pelos ensinamentos e pela dedicação. Eu e meus irmãos crescemos ouvindo eles dizendo: estudem, pratiquem atos de bondade e ajudem as pessoas. Eles viam na educação uma melhoria de vida para os filhos. E por meio de palavras e exemplos, nos mostravam que a lei do amor é a mais importante, é a melhor mestra. Todos os filhos tiveram a oportunidade de ir para a faculdade. Quando criança, queria ser professora. Achei essa profissão tão linda. Na adolescência, pensava em ser médica. Fui fazer a inscrição do vestibular para cursar a faculdade de medicina e, na última hora, decidi me inscrever para o curso de Direito. Me sinto realizada profissionalmente e na minha vida familiar. Depois que ingressei na magistratura, o sonho do meu pai, e meu também, era que eu fosse desembargadora. Terminei a faculdade de Direito na Universidade Federal do Amazonas em julho de 1985. Exerci o cargo de fiscal de tributos municipais, de delegada de polícia, promotora de justiça, todos por concurso público, mas meu sonho era a magistratura. Sendo aprovada em concurso e nomeada no ano de 1989, assumi como titular a comarca de Santa Isabel do Rio Negro e depois a comarca de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. Eventualmente respondia pela comarca de Barcelos. De todas essas comarcas, trago boas lembranças, mas minha paixão foi São Gabriel da Cachoeira, onde encontrei diversidade de culturas indígenas, com línguas como o Baniwa, o Yanomami e o Tucano. Em razão da necessidade de deslocamentos e atendimentos nas comunidades indígenas, sempre recebi apoio da aeronáutica e do exército, da máquina de escrever ao computador. Com minha máquina de escrever, fazia as sentenças e decisões. Em 1993, adquiri o meu primeiro computador e um fax, que era a grande novidade do momento. Logo aposentei a máquina de escrever. Ao ser promovida para a capital pelo critério de merecimento, fui designada para a 8ª Vara Cível, onde muito bem me acolheu o ilustre colega desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, à época juiz da vara. Fiquei 23 anos na Vara Cível, na 8ª Vara Cível. Agradeço a toda a equipe que esteve comigo. Durante esse tempo, tive também outras convocações para as outras varas e respondi pela Justiça Eleitoral e como juiz auxiliar. Nesses anos de magistratura, estive atenta às mudanças do mundo todo, procurando me atualizar, crescer no conhecimento, para bem aplicar as leis e atender ao jurisdicionado. Mas o ano de 2020 foi diferente. Ficou registro na memória devido ao aparecimento da Covid-19, do isolamento social, do desejo do abraço e de perdas de pessoas queridas. Me solidarizo com as famílias que perderam seus entes queridos. Aproveito para parabenizar os médicos e todos os profissionais da linha de frente, verdadeiros heróis no combate dessa doença que tem feito o mundo ficar em compasso de espera. No tribunal, tivemos amigos, colegas e servidores que partiram, mas a vacina tem sido a esperança. Apesar das adversidades e do momento difícil de pandemia, continuamos julgando os processos
e cumprindo as metas de produtividade do CNJ. Tivemos que usar outras ferramentas, porque a justiça não pode parar. O trabalho home office, audiências e julgamentos por videoconferência, uso de aplicativos, mostram o compromisso de servidores e magistrados com a sociedade. Um recente relatório do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, mostrou que o Tribunal de Justiça do Amazonas ficou acima da média Brasil em relação às metas nacionais para o Poder Judiciário no ano de 2020. Um resultado considerado muito positivo, conforme a declaração do nosso presidente, Domingos Jorge Chalub, já que o estado do Amazonas foi muito afetado pela Covid-19. Sim, servidores e magistrados se empenhando na tarefa de celeridade da prestação jurisdicional, com mais eficiência e qualidade. Servir ao jurisdicionário é a nossa maior meta, porque a justiça é um sonho de todos nós. Fé e confiança em Deus, coragem e trabalho são os pilares da vitória. Minha gratidão à família maravilhosa que Deus me deu. O marido Heinz, minha filha Gabriela, meu genro Daniel Bezecri, minha mãe, irmãos, demais familiares e amigos. Agradeço aos servidores que estiveram comigo durante a convocação no Tribunal de Justiça do Amazonas. E já finalizando, parabenizo o desembargador Abraham Peixoto, que toma posse comigo. Trabalhamos juntos como juízes auxiliares na administração da desembargadora Marinildes Costeira de Mendonça Lima, quando ela dirigiu o nosso tribunal. Voto de muito sucesso ao colega empossado. Agradeço aos desembargadores desta corte pela acolhida, às autoridades que prestigiam esse evento e aos que nos assistem pelo YouTube. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Eu peço desculpa pela emoção e passou o momento de o meu esposo me entregar o diploma, e eu gostaria que ele fizesse agora nesse momento. Foi a emoção do momento, tanto minha quanto da minha família. Teremos agora o discurso de posse do excelentíssimo senhor desembargador Abraham Peixoto Campos Filho. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, na pessoa de quem cumprimento os demais colegas membros desta Egrégia Corte de Justiça. Excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campbell Marques, membro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor ministro Antônio Herman Benjamin, membro do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor Davi Antônio Abissai Pereira de Almeida, prefeito municipal de Manaus, excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Ney Widman Neto, neste ato representando o Conselho dos Tribunais de Justiça, excelentíssimo senhor vereador Amon Mandel Lins Filho, ouvidor-geral da Câmara Municipal de Manaus, excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Ormida Conceição Dias Bentes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, excelentíssimo senhor conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor doutor Ricardo Queiroz de Paiva,
Defensor Público-Geral do Estado do Amazonas, Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Ricardo Augusto Campolina de Sales, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, Primeira Região. Doutora Graciane Benayoun Zamperlini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Amazonas. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Márcio Nascimento Albuquerque, nosso presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas. Senhor Marcelo Lima Filho, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Amazonas. Demais autoridades e magistrados, meus familiares e amigos queridos, servidores do Poder Judiciário, senhores da imprensa, minhas senhoras e meus senhores. Chegar a este sodalício é motivo de muita honra e alegria para mim, escolhido que fui pelos excelentíssimos senhores desembargadores, tendo em vista o reconhecimento de minha trajetória profissional pelo critério do merecimento. Tenho muito a agradecer. Todavia, pelo justo receio de ser traído pela emoção, peço-lhes paciência e desde já desculpas por eventuais deslizes em meu falar. Vivo este momento ímpar de minha vida com intensa emoção, como certamente ocorreu com todos os colegas que me antecederam na ascensão a esta corte. Faço questão, entretanto, de vivê-lo afastando de mim o cálice da vaidade e do triunfo, para reafirmar perante este egrégio Tribunal Pleno as autoridades constituídas deste Estado aqui representadas e a sociedade civil, que tenho a exata consciência de que assumo, doravante, as mais relevantes funções da vida pública atribuídas a um magistrado. E ao assumi-las, não posso tão somente comemorar uma vitória, mas sim me comprometer, como faço, a continuar trabalhando com afinco e responsabilidade, zelando pelo prestígio e autoridade das leis e da justiça. Pautarei minhas palavras pela humildade e pela gratidão, essências e guias do meu caminhar neste solo terreno. Peço-lhes permissão, pois, compartilhar convosco pequenas passagens de minha história profissional. Entretanto, se faz necessário, antes disso, estender nossos olhares àqueles que têm sido assolados por esta terrível praga que traz sofrimento a todos, tanto aqueles que pereceram com a peste, bem como aqueles que, em face dela, experimentaram dor em razão de perdas. A eles, nossas homenagens, rogando a Deus que entregue o necessário conforto a seus familiares. Em nosso tribunal, experimentamos muitas perdas, servidores, magistrados, bem como de seus familiares. A todos, a nossa homenagem. Aqui peço permissão para abrir um parêntese para me referir a dois amigos queridos que nos deixaram há pouquíssimo tempo. Refiro-me aos desembargadores Aristóteles Lima Turi e Djalma Martins da Costa, magistrados de escola e de espírito público elevados. O primeiro, desembargador Turi, nos deixou antes do dia esperado para sua aposentadoria, que seria compulsória. Espero estar à altura de sua substituição. Amigo que passei a admirar mais ainda nos últimos anos, em razão de nossa convivência mais próxima no Tribunal Regional Eleitoral, onde compunhamos o pleno. O segundo, desembargador Djalma, carinhosamente chamado de mestre pelos mais próximos, dentre os quais eu me incluo, honrou tal tratamento, pois muito me ensinou, sendo o primeiro desembargador a me conceder uma oportunidade, o que possibilitou novos rumos em minha carreira. Parceiro de incontáveis horas de conversas, ocasiões em que não desperdiçava para discorrer sobre sua decantada poesia. A eles o meu reconhecimento e agradecimento, rogando ao grande arquiteto do universo que os proteja nessa nova caminhada agora ao seu lado. Necessário ainda estender nossas homenagens aos incansáveis profissionais de saúde que diuturnamente lutam contra esse mal para nos socorrer. A eles também nosso reconhecimento. Pois bem, ser recebido com a saudação bondosa, honrosa
e emotiva do nosso grande amigo desembargador Jomar Ricardo Sandres Fernandes faz deste momento um dos mais inesquecíveis da minha vida. A nossa amizade nasceu com meu ingresso na magistratura no início de 1993. Obrigado pelo carinho, pela bondade de sua saudação e pelas talvez imerecidas palavras de reconhecimento que me endereçou. Saiba, querido amigo, que para mim serás sempre uma referência de magistrado íntegro e sério, que nos meus primeiros passos na carreira mostrou-me como deve ser o caminhar ereto, sereno e independente de um magistrado. Suas palavras se devem mais ao coração do que à razão, tenho certeza. Como você mesmo já asseverou por ocasião de sua posse nesta corte, abro aspas, quem sai aos seus não degenera, fecho aspas. Dirigindo-se ao desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, pois agora dirijo tal assertiva a você, eis que tive o privilégio de conhecer e conviver com seu saudoso pai, José Fernandes, com quem tive a honra de compartilhar os bancos da velha Jaqueira. Retorno agora ao dia em que cheguei à magistratura, 27 de maio de 1993. Dia em que, sob a elegante batuta do eminente desembargador Alcemir Pessoa Figliolo, presidente do tribunal, tomei posse como juiz substituto de carreira. Então, logo encerrada a sessão de posse, rumei para o aeroporto para tomar um avião para a cidade de Tefé, para, em seguida, tomar um barco rápido rumo à cidade de Jutaí, minha nova casa, minha comarca. Viajei de 1h da tarde até as 19 horas em uma pequena voadeira para encontrar um barco a motor que fazia aquele trajeto de forma regular. Nele embarquei para dormir até as 5 horas da manhã, ocasião em que novamente retomei a viagem na voadeira para chegarmos a Jutaí por volta das 9 horas da manhã, para efetivamente entrar em exercício funcional. Uma verdadeira epopeia, porém realizada com regozijo no peito, pois havia conseguido o que tanto almejara desde os tempos de faculdade, chegar à magistratura. Há um episódio naquela semana que muito me marcou. No dia anterior à minha posse, encerrávamos nosso período de estágio para assunção no cargo. Encerrei o referido estágio na 2ª Vara Civil da capital, que à época era dirigida pelo eminente e querido colega Jomar Fernandes. Naquela ocasião, conversávamos sobre os rumos da carreira. Eu, ele e o não menos estimado colega Flávio Humberto Pascarelli Lopes. Dizia a eles que, por um lapso do alfaiate de uma loja que ficava nas cercanias do Tribunal de Justiça, havia o risco de minha toga não ficar pronta a tempo da cerimônia de posse. Os dois prontamente disseram, pois então você tomará posse com a minha toga. Agradeci o carinho dos novos colegas, respondendo que talvez realmente necessitasse de tal ajuda, mas minha toga a tempo foi entregue. Guardei este episódio, ao longo do tempo, como revelador do carinho com o qual os colegas me recebiam. Hoje, aqui juntos, tenho a honra de ser recebido pelos mesmos colegas para ser alçado ao mais alto grau da carreira. Obrigado a vocês dois, meus amigos, e a Deus por ter permitido a concretização desse momento, novamente envolto por vossas presenças e amizades. Ao chegar àquela distante cidade de Jutaí, depois nas outras por onde passei a judicar, Fonte Boa, São Sebastião do Atumã e Urucará, e com o passar do tempo, pude concluir que ali não estava tão somente para distribuir a justiça. Estava novamente em um banco de escola, desta feita a escola da vida. Com a convivência cotidiana com os interioranos, pude aprender acerca da simplicidade da vida, o quão abundante e farta é a nossa terra, desde que você abra o coração para reconhecer isso. Aprender a reconhecer no caboclo sua simplicidade e sua humildade como rumos de uma vida. Saber compreender que aquele caboclo que ia ao fórum de sandálias não buscava descumprir rituais que a sociedade já impunha,
mas porque esse era o seu modo de ser e de ver as coisas. Esse era o seu modo de viver. Com eles, muito aprendi. Aquelas sandálias eram as da humildade. Soube reconhecer. Calcei-as também. Agradeço por esse tempo. Tempo em que não havia TV a cabo, internet, telefone celular, não havia sequer telefone fixo ainda na cidade. Agradeço, Senhor, pela oportunidade do rico aprendizado. Ainda hoje, passados quase 30 anos, convivemos com os desafios do acesso à justiça nesses locais. Buscar compreender tal fenômeno é parte do dever do magistrado. Compreender as necessidades e as mazelas enfrentadas por esse povo requer desprendimento, preparo e entrega, como bem assinalou nosso eminente ministro Mauro Luiz Campos Belmarques, com muita propriedade, ao discorrer sobre sua convivência interiorana enquanto integrante dos quadros do Ministério Público. Abro aspas. Assim, também foram minhas incursões iniciais até me radicar na calha do Rio Madeira, nos anos 80, ao iniciar minha carreira no honrado Ministério Público dos amazonenses, convivendo com a persistência cabocla e desfrutando das intempéries rotineiras na vida de meus conterrâneos, jamais tomando-as como empecilho ou obstáculo à felicidade raramente exibida em largos sorrisos e tatuada em rugas na pele curtida pelo sol. Fecho aspas. Dizia ele ao prefaciar brilhante obra de nosso colega Roger Luiz Paz de Almeida. No final de 1996, logrei ser promovido para a capital por merecimento. Chamado ao tribunal às pressas para audiência com o presidente, buscava-se um juiz para, no dia seguinte, dar início a um projeto novo, a chamada Justiça Itinerante. E, dada a urgência para a implantação do projeto, 2 juizados especiais, um cível e um criminal, instalados em um ônibus adaptado, fui convidado para assumir um dos juizados ante a negativa de alguns colegas. E lá fui eu, em mais um desafio que se mostrou enriquecedor com o trabalho desenvolvido nas comunidades carentes de Manaus. Trabalho este de vanguarda, que anos depois foi levado a efeito por muitos outros tribunais, país afora. Neste mistério, tive a companhia da dedicada e competente colega Lia Maria Guedes de Freitas, a quem rendo homenagens pela coragem com que abraçou o projeto. Depois disso, ocupei inúmeros cargos mais relevantes nessa caminhada que já alcança 28 anos. Todavia, escolhi mencionar estas pequenas passagens, porquanto ilustram a minha satisfação em cumprir meu dever com serenidade e humildade, binômio que escolhi para ser meu norte. Registrarei ainda minha passagem pela 16ª Vara Civil desta capital, o que se deu nos últimos 17 anos, porquanto me permitiu conhecer com profundidade as necessidades judiciais de uma metrópole que hoje conta com mais de 2 milhões de habitantes, minha experiência mais longeva na magistratura. Devo consignar meus agradecimentos pela confiança dos desembargadores Marinildes Costeira de Mendonça Lima e Domingos Jorge Chalub Pereira, nosso dileto presidente, que me permitiram a oportunidade de compor suas equipes nas mais diversas áreas da direção de nosso tribunal, corregedoria, vice-presidência e presidência, o que me possibilitou muito conhecimento acerca do funcionamento de nosso Poder Judiciário, desde cedo em minha carreira. De igual forma, experiência enriquecedora minhas passagens pela Justiça Eleitoral, relevando-se tal ocasião em que presidi o pleito na cidade de Manaus, no ano de 2012, bem como a assunção de vaga no Pleno entre os anos de 2016 e 2020. Nesse período, tive a oportunidade de assumir a diretoria da Escola Judiciária Eleitoral. Devo dizer ter sido uma das experiências mais gratificantes com as quais tive contato na magistratura. Apresentar aos jovens a possibilidade do exercício da cidadania por meio do voto livre mostrou-me o quanto podemos esperar das gerações futuras.
eis que interessadas e engajadas na melhoria de nossa vida em sociedade por um futuro melhor. Trabalho apaixonante. Nessa condição, abracei de tal forma aquela missão que, ao final de minha permanência na Corte Eleitoral, presidi o Colégio Nacional das Escolas Judiciárias Eleitorais, elevando o nome de nossa Justiça Eleitoral Cabocla, tendo em vista que tal colégio também é composto por alguns dos presidentes de cortes eleitorais, a exemplo do Estado do Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Muito se espera ouvir dos novéis ocupantes da segunda instância sobre seus projetos para o trabalho a ser desenvolvido quando aqui chego. Pois digo-vos que meu papel na Corte seguirá sendo o de sempre, distribuir a justiça com dedicação, zelo, eficiência e, acima de tudo, serenidade. Tarefa da qual cuidei ao longo dos últimos 28 anos, desde que nesta casa cheguei. Nada mais há o que acrescentar, apenas continuar o trabalho já desenvolvido, mantendo-se o mesmo denodo, o que me permite asseverar com muita humildade que o trabalho apenas continua. Devo consignar meu contentamento em tomar posse conjuntamente com minha querida colega Onilza Abreu Guert. Como disse-lhe ontem por mensagem, abro aspas, muita honra de estar nesta posse com você, colega por quem tenho profunda admiração pela trajetória. Fecho aspas. Conheço sua trajetória profissional, posto que tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos por um período. Portanto, posso afirmar com muita propriedade que muito ganha o Tribunal de Justiça com sua chegada. Parabéns, minha querida colega. Agora, já me encaminhando para o final de minha fala, não poderia deixar de registrar alguns agradecimentos, por quanto imprescindíveis, à luz de minha escolha. Primeiramente, agradecer a honrosa presença e apoio de Sua Excelência, o ministro Mauro Luiz Campbell Marques, que, aceitando o convite, abrilhanta esta sessão e nos brinda com sua sempre presente amizade e cordialidade. Sua Excelência é modelo de magistrado para todos nós e muito nos honra com sua atuação no Tribunal da Cidadania. Obrigado, ministro. Aos eminentes desembargadores da Casa, cada um dos senhores, que me honraram com esta escolha para passar a fazer parte deste seletíssimo grupo de obreiros do direito. Agradecimento especial aos meus diletos amigos de primeira hora, Flávio Pascarelli e Jomar Fernandes, que comigo dividiram as histórias que o tempo haverá de registrar e contar ao longo desses anos, até minha chegada aqui, a qual deve-se muito ao empenho com que se houveram nessa empreitada. O meu agradecimento de coração. O meu agradecimento também àqueles que comigo caminham desde minha chegada nesta dimensão. Refiro-me aos meus familiares, que comigo partilharam as agruras e venturas deste caminhar. Obrigado, meus irmãos Cristina, Vânia, Júlio, Silvio e Marcos, bem como aqueles que o destino houve por bem distanciar. Meus agradecimentos também às minhas cunhadas e cunhados, bem como aos queridos sobrinhos. Minhas mais que amadas filhas, Hannah e Ayla, a vocês dirijo meu agradecimento. Meu agradecimento que as palavras, por certo, não conseguirão traduzir, mas, neste momento, sei que nossos corações em sintonia, como ocorre a todo instante, saberão encontrar os vocábulos certos e que traduzam o imenso orgulho e amor que habita em mim por ter sido escolhido por Deus para ser seu pai. Amo vocês como vivo a repetir todas as noites. Obrigado por tudo, minhas filhas, presente que Deus me deu por intermédio de vossa mãe, a quem devo agradecer por ter me ajudado na árdua tarefa de forjar vosso caráter e índole. Minha gratidão. Agora, dirijo-me a duas pessoas mais que especiais, duas pessoas que hoje são, em verdade, celestiais. Abraham Peixoto Campos, Isabel Marinho Campos. Não se encontram na plateia física, mas é como se estivessem na primeira fila.
meus pais, obrigado por tudo, pelo ensinamento escorreito e humilde de como levar à frente o bom combate. Eu consegui. Devo isso a vocês, que me ensinaram tudo desde os primeiros passos e ainda hoje socorro-me de vossos ensinamentos e carinho nos momentos difíceis. Obrigado por seus olhares, obrigado pela proteção. Assevero o mandamento bíblico, abro aspas, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá, fecho aspas. Ele me deu a ventura de ter realizado tal feito. A eles, meus pais, ofereço toda a honra e alegria deste momento, como recompensa por tudo que me proporcionaram. Agora, de forma muito carinhosa e amável, volto-me à minha querida Sílvia, parceira e companheira de todas as horas, que, sobretudo nos últimos meses e dias, foi meu suporte e minha segurança, nas horas em que a inquietude queria adentrar em nosso ambiente. A ela, a inquietude, não foi concedida entrada. Era sempre informada de que ali não faria morada. Você, sempre ao meu lado, apoiando, incentivando a minha caminhada, e não raras vezes, vendo em mim atributos inexistentes ou melhores do que aqueles que realmente possuo. O meu muito obrigado, Silvio, que de longe veio para me completar, pelo apoio, pela dedicação, pelo carinho e pelo amor. Agradeço também a todos os amigos próximos e distantes que muito contribuíram e torceram por esse momento. De igual forma, a toda a minha equipe de trabalho, pessoas valorosas que comigo estiveram ao longo de todos esses anos, servidores abnegados e dedicados. A vocês, o meu agradecimento, o meu reconhecimento. Não citarei nomes para não haver comprometimento com a injustiça, dado que foram muitas pessoas ao longo desse caminhar. O meu muito obrigado a todos. Já concluindo, permito-me fazer uma singela citação. Ao tomar posse no cargo de desembargador do Tribunal de Apelação do Distrito Federal em 1944, Nelson Hungria fez uma oração final que expressa o que sinto neste momento singular da minha vida. Disse ele, abro aspas, meus senhores, atinjo hoje o grau maior da carreira. É escusado dizer que não mudarei de rumo, nem de modo de andar. Serei no Tribunal de Apelação que sempre fui na primeira instância. Um juiz que, antes de consultar os manuais da doutrina ou as revistas de direito, aconselha-se com a própria consciência e dispõe de bravura moral para não atraiçoá-la. Continuarei a ser o juiz que, quando reconhece os próprios equívocos, não vacila em confessá-los e emendá-los. Prosseguirei como juiz que não teme ameaças, nem se afrouxa com lisonjas. Continuarei a ter a coragem inteira da minha justiça, mesmo em face das demasias da autoridade ou dos punhos cerrados da multidão sediciosa. Continuarei a ser um juiz que não lava as mãos na bacia de Pilatos. Fecho aspas. É exatamente como me sinto, com a consciência serena para prosseguir, tal e qual caminhei até aqui, e imensamente grato aos membros desta Corte de Justiça pela oportunidade ímpar de integrá-la. Pela presença e carinho de todos que aqui compareceram, o meu muito obrigado. Ouviremos o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amazonas, Wilson Miranda Lima. Bom dia a todos. Eu cumprimento o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Domingos Chalub. Também cumprimento os empossados, agora desembargador Abraham Peixoto. Também cumprimento a agora desembargadora Onilza Gert, e em nome dos senhores,
Cumprimento a todos os integrantes do Tribunal de Justiça do Amazonas. Cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Roberto Cidade, em nome dele, cumprimento os parlamentares aqui presentes, cumprimento também o excelentíssimo senhor Mauro Campbell, ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, cumprimento também o ministro Herman Benjamin, do STJ, cumprimento o Procurador-Geral de Justiça, Alberto Nascimento, cumprimento o deputado federal, capitão Alberto Neto, em nome dele, os deputados que também estão presentes nessa sessão, cumprimento o prefeito de Manaus, Davi Almeida, cumprimento o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Ney Weidman Neto, que está representando o Conselho dos Tribunais de Justiça. Cumprimento também o vereador Amon, ouvidor-geral da Câmara de Manaus. Cumprimento a desembargadora do Trabalho, Ormida Conceição Dias Bentes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região. Cumprimento o excelentíssimo senhor Mário Melo, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Cumprimento o doutor Ricardo Paiva, procurador-geral do Estado do Amazonas, defensor-geral do Estado do Amazonas. Cumprimento também o excelentíssimo juiz federal Ricardo Salles, diretor do Foro da Seção Judiciária do Amazonas. Cumprimento a doutora Grace Benayon, presidente da OAB Secção Amazonas. Cumprimento a doutora Renata Gil de Alcântara, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Cumprimento o doutor Luiz Márcio Nascimento Albuquerque, presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas. Cumprimento também o senhor Marcelo Lima Filho, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Amazonas, a ANOREG. Demais autoridades, magistrados, amigos e familiares dos empossados, a imprensa, senhoras e senhores que nos acompanham de forma virtual. Eu serei breve aqui nas minhas palavras, num momento tão importante em que o Tribunal de Justiça dá mais um passo, seguindo aí o seu rito, né, de escolha desses novos membros. E num momento tão difícil para o mundo, em que a gente enfrenta uma crise pandêmica, em que nós estamos diante de problemas dos quais ainda não havíamos enfrentado. E isso exige decisões excepcionais, mas, acima de tudo, isso exige bom senso e equilíbrio. Foram prejudicados, principalmente, países e estados que têm uma população com uma condição de vulnerabilidade muito grande. É o caso do Amazonas, em que nós temos pessoas que ainda precisam muito da ajuda do poder público. A pandemia atingiu áreas como economia e o social. E como se não bastasse a pandemia, o estado do Amazonas hoje vive a maior cheia dos últimos 100 anos. Nós temos aí mais de 50 municípios sendo atingidos pela subida dos rios ao mesmo tempo. E a tendência é que os rios continuem subindo, pelo menos até o final desse mês de maio. A gente ainda não conseguiu superar a pandemia, é um vírus que a gente desconhece, todos os dias há uma nova descoberta, e a gente não sabe como é que as coisas se comportarão nos próximos 3 meses, em razão de toda essa crise pandêmica pela qual nós estamos passando. E sempre, diante de situações adversas como essa, haverá conflitos. E esses conflitos sempre acabam na esfera do judiciário, que tem um papel importante nesse momento. Aliás, todos que ocupam um cargo de poder decisório estão sendo demandados. E há necessidade que se tome decisões que possam beneficiar aquelas pessoas que mais precisam. Nós agora precisamos dos homens comprometidos com a justiça. E eu não tenho a menor dúvida
né, dessa sensibilidade do doutor Abraham, da doutora Onilza, e o Tribunal de Justiça tem algo que confere um diferencial a quem é membro dessa corte. É a experiência que se tem no interior do Estado, de superar os desafios, de entender o caboclo, de entender a dificuldade e o dia a dia dele, de entender essa dinâmica social da nossa região, que é diferente de tudo que se vive no restante do Brasil. Eu imagino a conversa que os senhores têm com colegas de outros estados para explicar o quanto é desafiador promover a justiça no interior do estado do Amazonas. Então, isso garante um diferencial a vocês na tomada de decisões, nesse equilíbrio, nesse bom senso, nessa responsabilidade no momento tão caótico e no momento tão diferenciado como esse. Eu quero desejar aos dois sabedoria, muito sucesso na missão, pelas palavras já proferidas aqui, tanto por vocês quanto também por quem já nos antecedeu, mostra o quanto vocês são queridos, quanto vocês são estimados, e a certeza de que a escolha que foi feita, ou as escolhas que foram feitas, foram escolhas acertadas, de pessoas que vão continuar prezando, né, pela responsabilidade, pela autonomia, pela independência desse tribunal, mas, sobretudo, olhando aquelas pessoas que mais precisam, olhando os mais necessitados e fazendo justiça. E quando eu falo em justiça, eu estou falando na sua essência, de ser justo, de ser independente e de conseguir fazer a leitura do seu mundo, a leitura da sua realidade, entendendo as dificuldades pelas quais a gente passa aqui no estado do Amazonas. Então, quero desejar muito sucesso na carreira de vocês, cumprimentar aqui também os familiares, e é muito importante quando a gente presencia cenas como essa, de uma esposa, de uma filha, de um parente, de uma mãe participando desse momento. A família é o nosso esteio, né, e isso nos garante que a gente tenha a sensibilidade necessária de tomar as decisões acertadas. Então, sucesso aos novos desembargadores, ao desembargador Abraham Peixoto e à desembargadora Onilza Gert. Muito obrigado. Senhoras e senhores, teremos as palavras do excelentíssimo senhor presidente desta Igreja Corte de Justiça, desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira. Retornando ao comando da condução desse regozijo de posse, em que ascende a desembarcatória Abraham Peixoto e Onilza Gert, pela magistratura. De primeira ordem ou de primeira fala, sejam bem-vindos a integrar o colegiado do Pleno do Tribunal de Justiça. Parabéns aos dois. Excelentíssimo governador Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas, figura maior do comando dos desígnios da população do estado do Amazonas. Deputado estadual Roberto Cidade, presidente do Parlamento do estado do Amazonas, Assembleia Legislativa. Meu querido ministro Mauro Campbell, amazonense que se destacou no Brasil por inteiro, que atualmente compõe o STJ e o Superior Tribunal Eleitoral.
Muito obrigado, mais uma vez, pela forma com que Vossa Excelência prestigia não só o Estado do Amazonas, mas principalmente o Poder Legislativo, o Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Ministro Hermo Benjamin, muito obrigado pela participação. Em nome dessas autoridades, eu cumprimento toda a mesa honrosa do privilégio destas posses. Quero deixar bem claro que a peste Covid-19 ainda não terminou. A sua devastação cada vez mais é desafio. E na oportunidade, quero dizer, não podemos baixar as armas, governador, prefeito e demais autoridades dos poderes executivos. Não podemos baixar a guarda. A peste não foi debelada. E nós estamos com esse sofrimento. O governador acabou de informar, e o prefeito também, que nós temos um problema crucial. Não fosse só a pandemia, agora cheia dos rios. Eu lembro que em 1973, quando eu estava no 3º ano de Direito, fomos a uma cidade do interior do estado do Amazonas, ingressando no braço do Purus, Luiz Augusto de Santa Cruz Machado, o melhor juiz criminal que nós já tivemos no Amazonas. Fez um júri, eu fui nomeado à época como estagiário e defensor dativo, em cima de uma balsa. À época, uma balsa flutuante, porque agora já existem balsas que elas vão à terra e vão na água, com um sistema tecnomecânico de anfíbio. Mas à época era só o flutuante e a balsa. E eu lembro que ele disse a mim que eu estava filosofando no 3º ano de Direito, porque eu disse a ele: o caboclo amazônida não precisa conhecer a filosofia do direito. É preciso que o Poder Judiciário entenda a filosofia da justiça e não a filosofia do direito. E por isso, peço a todos que estão me ouvindo, toda a magistratura do Brasil, a Amazônia, o caboclo amazônida que defende a Amazônia, ele precisa de ter filosofia do acesso à justiça. Ele não precisa ter acesso ao direito, nem ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário é que tem que fazê-lo ter acesso à justiça. Então, mais uma vez, muito obrigado por eu ter me alongado um pouco nessa defesa, apesar do meu sobrenome ser Chalub Pereira, descendência árabe e portuguesa. Quando para cá vieram, tiveram uma missão, é de fazer que os amazônidas, os nossos caboclos, tenham acesso à filosofia da justiça, que é a distribuição equânime da riqueza, ou, em última análise, pelo menos eles possam se alimentar e sobreviver, e que eles creiam jamais vilipendiar o meio ambiente. Fomos nós, os carapálidas, que fizemos isso na nossa Amazônia. E se não tiver uma contenção, creiam, governador,
Creia, prefeito, vai ser avassalador nesse meio ambiente. Muito obrigado e está encerrada a sessão com os parabéns de todos. Abraham e Onilza. Não precisa desafiá-los a tocar o judiciário, que vocês já são pedra 90 nisso. Muito obrigado mais uma vez e agradeço os membros da Corte, as autoridades constituídas e a todos que se fizeram presentes de forma virtual ou presencial. Tenham pelo menos um razoável resto de dia, porque não se pode dizer bom dia nem uma saudação melhor, tendo em vista a esse inimigo voraz e terrível que é Covid-19. Muito obrigado e, mais uma vez, quero congratular e enaltecer os familiares de todo o sistema de médico, os médicos do motorista da ambulância até o diretor e os proprietários de hospitais e as autoridades sanitárias do nosso estado. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, ao encerrarmos esta transmissão de posse, queremos agradecer a participação de todos que se fizeram presentes nessa reunião, nessa sessão solene virtual, em especial os desembargadores presidentes de tribunais de justiça. A todos, muito obrigado e tenham um bom dia.